Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Muitos me pedem para explicar arrays ou vetores de uma forma mais simples. Eu vou mostrar nesse vídeo uma forma diferente de você entendê-los nas linguagens C, C++ ou C++ se você preferir, entre outras. Então já deixe o seu like, se inscreva e para se aprofundar ainda mais e ver aplicações práticas, veja o nosso curso de C definitivo que está disponível aqui na descrição. Mas vamos para a aula, lembrando que é um oferecimento da Rindac Componentes. Componentes eletrônicos é em rindaccomponentes.com.br. Acesse e confira. A Rindac tem em seu DNA esse amor bacana pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Se você gosta de desenvolver placas de circuito impresso a nível profissional, eu tenho uma dica para você. Baixe agora mesmo a versão Trial do Altium Designer. Veja aqui o link exclusivo para você, assinante WR Kits, fazer o download hoje do software com mais de 35 anos de existência, que tem muitas ferramentas para você desenhar esquemáticos, fazer simulação, análise 3D, layout, arquivos Gerber e também a integração com a Octopart, onde você pesquisa componentes durante o desenvolvimento na mesma plataforma, otimizando aí o seu trabalho. Baixe aqui, na descrição está o link para você. Altium Designer. Eu estou aqui na Arduino IDE porque eu vou demonstrar o uso de um array ou vetor ou matriz unidimensional na linguagem C, C++ de uma forma diferente. Primeiro você tem que entender é que quando nós declaramos um vetor, nós estamos declarando um conjunto de dados que conterão o mesmo tipo e estarão organizados na memória de forma contígua, ou seja, eles estarão um em um endereço após o outro. E aí a distância, ou seja, o número de endereços ocupados, dependendo do tamanho que você vai estar trabalhando na arquitetura específica, vai depender também desta questão. Então, se você está trabalhando com 8 bits, você vai estar organizando os endereços de forma contígua de 1 byte em 1 byte. Se você estiver trabalhando com 16 bits, 2 bytes em 2 bytes. E assim por diante, conforme o processador, conforme a arquitetura que você desenvolve. Mas vamos ver aqui na prática para entendermos de uma vez como funcionam os arrays. Bom, você pode chamar de array, você pode chamar de vetor, você pode chamar de matriz unidimensional. Esses nomes são válidos para este conjunto de dados. Então, quando eu quero declarar um array, eu dou o nome para ele, seguindo os critérios de nomenclatura das variáveis, que imagino que você já conheça, e aí entre colchetes eu defino o tamanho deste array. Pode ser 10 elementos, por exemplo. Neste caso aqui, estamos declarando um array chamado array com o tipo inteiro. Então, os 10 dados aqui deste array estarão organizados de 2 bytes em 2 bytes na memória, de forma contígua, como eu mencionei. Significa que o índice 0 do meu array, ele começa no índice 0, é o primeiro endereço onde estará aquela variável. Então, para eu referenciar que eu quero acessar, ler ou escrever o elemento 0, eu utilizo os colchetes também. Então, índice 0, eu estou acessando o primeiro elemento do meu array, que estará em algum lugar na memória, que é definido pelo seu compilador, porém o segundo dado estará nesse algum lugar na memória, mais o tamanho do tipo de dado. Então, o array 1 é o próximo dado que temos aqui, ele vai estar ali 2 bytes à frente, no caso de dados de 16 bits. Basicamente é isso que você tem que entender. Os vetores ou arrays são conjuntos de dados que estão de forma contígua na memória e o seu primeiro elemento, de índice 0, é o endereço inicial que é determinado aí pelo microcontrolador, pelo compilador, de acordo com a arquitetura onde você está desenvolvendo. Então nós podemos ter os mais diversos tipos de dados. Se eu digo que eu quero o tipo char, por exemplo, são dados de 1 byte ou 8 bits. Então cada um dos 10 aqui terá a ocupação de 1 byte, portanto. Eu posso ter, conforme o meu espaço disponível, vetores ou arrays de tamanhos diferentes. Então posso ter 1000 elementos, 100
Ou posso utilizar quaisquer números desejados. Vamos supor que eu queira 54. Preciso de um conjunto de 54 dados. Preciso aí de 37. Ou 3. Ou 105. Então é assim que nós trabalhamos. A inicialização destes arrays pode ser feita colocando um igual, abre e fecha colchetes. Eu coloco um número e esse número eu vou separando por vírgulas. Aqui no caso nós temos 105. Eu vou diminuir esse tamanho para trabalharmos aqui na prática. Então quero organizar este array em 4 elementos, por exemplo. Vamos inicializar eles com valores bem intuitivos para o nosso teste aqui, 1, 2, 3 e 4. Depois eu modifico esses valores. E eu vou dizer também que são do tipo unsigned char, ou seja, são valores de 8 bits sem sinal, apenas positivos. Então eu consigo escrever uma faixa de 0 a 255 em cada um dos endereços aqui. É isso que fazemos. E aí, para ilustrar isso na prática, para você enxergar de fato cada um desses dados, eu tenho aqui uma memória RAM de 4 bytes que desenvolvemos em uma clássica de sexta há algumas semanas, e cada um dos endereços eu consigo visualizar aqui o conteúdo, por isso que é muito interessante. Então aqui o endereço 0, você pode imaginar esse nosso array índice 0 presente aqui, array índice 1, índice 2 e índice 3, representados por estes LEDs. 8 LEDs, nós temos então o valor binário de cada número. Aqui eu vou ver tudo 0 e o menos significativo em 1, se eu escrever o meu array aqui nessa memória. Aqui eu vou ver tudo 0, o segundo menos significativo em 1, ligado, portanto, e o outro 0 desligado. Depois tudo 0, 1, 1. E depois tudo 0, o terceiro aqui, ligado, os dois menos significativos desligados, que são os valores binários referentes a 1, 2, 3 e 4. Então tudo 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Assim nós enxergamos e é assim que de fato é armazenado no microcontrolador. É isso que eu quero chamar a atenção de você. O microcontrolador, que nesse caso estou utilizando o Arduino para ser rápido de gravar e mostrar, ele tem um ATmega 328P, um AVR, que tem aí informações de 8 bits e ele, no próprio dispositivo, contém dados para o usuário, ou seja, registradores de uso geral. E é nesses registradores que as variáveis do nosso código são armazenadas. E estas variáveis vão ocupar o espaço que eu determinei ali. Neste caso, conjuntos de 1 byte para cada endereço do meu array, que conseguiremos ver aqui com esta RAM discreta de 4 bytes que desenvolvemos. O que de fato existe no microcontrolador ou na memória do seu computador é de fato uma RAM para você escrever os dados ou ler os dados dela. Eu já estou aqui com um software que contém as funções que desenvolvemos, write run e read run, para fazer escrita e leitura. Eu vou apenas escrever nessa memória de 4 bytes para enxergarmos este conjunto aqui. Então aqui eu já inicializei tudo, eu vou aqui escrever utilizando write run. Então eu determino o endereço, eu tenho apenas 4 nesta run, de 4 bytes. Endereço 0 eu vou escrever o array índice 0. Endereço 1, o array índice 1. Então vamos facilitar e vamos passar um laço for aqui de i índice 0 até i índice 1. E aí eu vou escrever no endereço i o array índice i. Com isso eu preencho os 4 elementos. Eu vou fazer o upload. E como já era de se esperar, eu vejo aqui no endereço 0 o valor 1, aqui o valor 2, o valor 3 e o valor 4. Conseguimos ver na nossa memória. Vamos modificar esses valores aqui no nosso array. Então, por exemplo, vamos colocar 10, 8, 5 e 3. Fazendo o upload, agora nós vemos aqui o valor 10 binário
que é 00001010, o valor 8, 00001000, valor 5, 00000101 e o valor 3, 00000011. Estamos aqui enxergando o nosso array que está armazenado na run dos registradores de uso geral do ATmega 328P, e eu escrevo nesta run externa para enxergarmos estes dados aqui na prática. E aí é isso que eu chamo a atenção de todos. Nós temos aqui, então, 4 endereços que tem o seu ponto inicial, que é determinado pelo meu compilador e é armazenado no registrador de uso geral do usuário aqui no ATmega, e a partir desse endereço inicial, de forma contígua na memória, eu tenho os meus dados armazenados. E eles são armazenados de forma física, eles existem em algum lugar. E são esses bits que enxergamos aqui. Por isso, essa demonstração com uma memória discreta. Vamos rodar um software agora aqui para modificar em loop estes dados. Então vou começar eles todos em 0. Poderia colocar um 0 apenas aqui, mas vou, já que está organizado assim, deixei tudo em 0. E aqui no loop infinito, nós podemos fazer o seguinte. Array índice 0 mais. Então vou incrementar em uma unidade o array índice 0. E aí eu vou atualizar esse valor. Write run. No endereço 0, eu vou escrever ele para que consigamos visualizar na prática cada um dos bits. Eu vou dar um delay aqui, aguardar um tempinho, e então no próximo eu vou transferir o valor do array 0 para o array 1, para o nosso teste aqui. E vamos atualizar, escrevendo o array 1 no endereço 1. Depois disso, eu transfiro essa informação do array 1 para o 2. Eu vou escrever na minha run externa ali, no endereço 2, o valor do 2. E finalmente, transfiro para o 3 o valor atual do 2. E escrevo no endereço 3. Vamos atualizar aqui e ver na prática este código rodando. Já está aí em funcionamento, então o endereço 0 é incrementado e eu transfiro um por um de acordo com o tempo que colocamos ali, ó. Interessante demais. Então agora eu estou trabalhando com o meu vetor completo e atualizando todos os seus dados em loop. Quando nós trabalhamos com um array nos nossos códigos em C e C++, esses bits ficam desta forma aí, armazenando as informações das quais eu posso escrever ou ler. Então, de fato, eu estou reservando uma região de memória no meu microcontrolador, que estará ali em um espaço contíguo, organizado desta forma, em sequência, da qual eu posso ter o mesmo conjunto de dados e fazer leitura e escrita nos mesmos quando eu precisar, aproveitando aí os algoritmos que eu for utilizar no projeto. Espero que você tenha gostado desta forma diferente que encontramos para apresentar os arrays para você. Estude um pouco o que foi apresentado aqui para entender os conceitos e ter em mente que você está trabalhando sempre com memória física. Você está armazenando isso no hardware em alguma região de memória. A grande vantagem do uso de arrays se dá na organização de um conjunto de dados comuns entre si, o que nos favorece bastante a criação de laços, o desenvolvimento aí de várias estruturas de dados para facilitar os nossos desenvolvimentos e deixar os nossos códigos mais enxutos e mais legíveis, tá certo? Acompanhe sempre, comente aqui embaixo. Lembro todos que estamos com o curso de PIC18, os microcontroladores, em promoção. Se você quer aprender, veja aqui também na descrição. Concluímos mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Acompanhe o nosso canal, continue maratonando os nossos vídeos, se inscreva e ative as notificações. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.